go now. That's 80. Esta é Melissa Hardwick de Monticello, do Kentucky, que em 13 de julho de 2021 compareceu perante a juíza Jennifer Edwards para uma audiência sobre uma queixa de violência doméstica apresentada por seu marido, do qual estava separada. Quando Melissa se levantou para explicar o motivo de ter registrado a ordem, sua irritação crescia visivelmente a cada momento. Incapaz de conter-se, ela interrompeu o marido, o que levou a juíza Edwards a adverti-la de que poderia ser considerada em desacato ao tribunal. O que aconteceu a seguir abalou profundamente a juíza Edwards. Miss Hardwick, No. you will be held in contempt of this court if you become I don't disruptive. care. I haven't done anything to this court. I haven't done anything to Okay. them. She'll be arrested for contempt days for contempt of court. You go now. Melissa foi condenada a 120 dias de prisão por desacato durante o incidente. A juíza Edwards também decidiu que a ordem de violência doméstica registrada pelo marido de Melissa permaneceria. Além disso, Melissa Hardwick foi acusada de ameaça terrorista de 3º grau, intimidação de um participante no processo legal e resistência à prisão. Sua fiança foi estabelecida em $25 mil. Melissa, indignada com a acusação de seu marido, avançou em direção a uma juíza. Mas como isso se compara a cuspir em um juiz? Esse é Baze Webb, de 32 anos, de Lexington, Kentucky, que tirou a vida de 2 ex-namoradas. Uma das namoradas, Brian Runevitz, que tinha 32 anos na época de sua morte em 2009, sofreu uma provação particularmente terrível. Não apenas o Webb como também a decapitou. Após cometer o ato monstruoso, o Webb dirigiu-se ao centro de detenção de Bourbon County, local de trabalho de Brian, onde tentou atropelar 2 guardas prisionais. Ele disse a eles que tinha acabado de cortar a cabeça de sua ex-namorada e que eles deveriam encontrá-la antes que suas 2 filhas acordassem e vissem sua mãe morta. A outra vítima, Sabrina Vaughn, desapareceu em 2003 depois que o Webb a estrangulou e enterrou em uma cova rasa. Seus restos foram descobertos em 2010, 7 anos após o crime. Agora, comparecendo perante a juíza do distrito de Bourbon, Vanessa Dixon, para sua primeira audiência, o Webb está prestes a fazer algo que surpreenderá a todos. Veja novamente em câmera lenta. Bass cospe diretamente no rosto da juíza Dixon. Se você acha que o Webb já passou dos limites, assista as imagens dele provocando e incitando o motim na prisão do condado de Fayette enquanto aguardava seu julgamento. Mesmo após ser atingido por tiros de balas de borrachas, o Webb segue fazendo provocações aos guardas prisionais. Após ser atingido no pescoço por uma bala de pimenta, Webb se irrita e arremessa uma caixa de telefone de metal em um agente penitenciário. A lista de acusações e condenações de Webb é extensa, começando por 2 acusações de tentativa de atropelamento e homicídio de 2 guardas prisionais. Webb foi condenado a 37 anos de prisão em 2009. Por uma agressão de 3º grau a um agente penitenciário, Webb recebeu mais de 15 anos de prisão em 2010. Pelo estupro e assassinato de sua ex-namorada Brian Runevitz,
Webb foi condenado a mais de 50 anos de prisão em 2011 pelo assassinato de Sabrina Vaughn, sua outra ex-namorada. Baze Webb completou a sua lista de condenações com uma prisão perpétua em 2017. Durante seu julgamento, Webb não demonstrou nenhum arrependimento pelo crime e ainda deu risadas quando a juíza o convidou a se aproximar. Mr. Webb, do you want to come forward? When the judge asked Webb to come forward, he remained seated and smiles. Após um período de julgamento de uma semana, o júri finalmente chegou à condenação de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Found the defendant guilty of the offense of intentional murder. Você acabou de assistir o Webb cuspindo no rosto de uma juíza. Agora, compare isso com alguém literalmente voando sobre o juiz e puxando-o pelos cabelos até o chão. Deobra Redden, de 31 anos, de Las Vegas, réu em um caso de agressão grave por um fato em 18 de abril de 2023, quando policiais foram chamados a uma residência após relatos de um homem ameaçando seu cunhado com um bastão de beisebol. Ao chegarem, os policiais descobriram que a vítima estava ligando para o 911 para relatar o roubo de seu veículo quando Redden, achando que ele estava chamando a polícia, começou a ameaçá-lo com o bastão. Agora, Redden está diante da juíza Mary Kay Rolfes, de 62 anos, do Tribunal Distrital de Clark County, para receber sua sentença e tem algumas coisas a dizer. Mr. Redden, is there anything you want to say on your own behalf before I pronounce sentence? So basically, I would like to tell the courts, everyone here, like, based on my criminal history, like, I feel that, like, I shouldn't be, like, sent to prison for a second time. Have you looked at your criminal history? Have you looked at your criminal history? I actually just, I looked at it. I mean, you lived it, I I suppose. just looked at it, yeah. Yeah. Redden tentou convencer a juíza Rolfes de que está mudando seu passado violento e não precisa ser preso. Quando a juíza não aceita seu apelo, Redden faz algo que choca e paralisa todos os presentes. Trying to let you get a taste of something else because I just can't with that history. In accordance with the laws of the state of Nevada, this court. Logo após perceber que será atacada, a juíza Rolfes tenta se esquivar e cai de sua cadeira contra uma parede. Redden então a agarra, puxando seus cabelos, colocando as mãos em volta de sua garganta e batendo em sua cabeça com algum objeto, resultando em alguns ferimentos que, felizmente, não necessitaram de hospitalização. Um oficial de justiça do tribunal também ficou ferido ao ajudar a juíza e foi levado ao hospital, onde tomou 20 pontos de sutura em um corte na testa, além de ter um ombro deslocado. Uma semana após o incidente, Redden compareceu novamente perante a juíza Rolfes, desta vez sob circunstâncias diferentes. Deobra Redden foi condenado no caso de agressão do taco de beisebol e poderá ficar até 48 meses na prisão por esse fato. Mas a lista de acusações contra ele só cresceu após o ataque à juíza Mary Kay Rolfes. Ele ainda foi acusado de agressão à pessoa protegida, intimidação a um funcionário público, agressão a um oficial de justiça, extorsão e outras diversas acusações em conexão com o ataque, mas todas serão julgadas por outro juiz noutra corte. O ataque de Redden à juíza dentro de um tribunal é aterrorizante. Mas e quando você o insulta com palavrões? Este é Milton Watts, de 21 anos, de Ohio, Estados Unidos, que se entregou depois da emissão de um mandado de prisão por não comparecer ao tribunal por uma acusação de violência doméstica. Agora, ao comparecer perante um juiz no tribunal, as coisas começam de forma turbulenta. Milton Watts. From bench. We'll do it that way, okay? You were supposed to be here last month. You did not appear. Why weren't you here?
I had work. My mom didn't show up. Somebody died in the family. There was no reason for me to be here. Well, it's not an engraved invitation, son. It's a court order. I'm resetting it then for you. Your attorney withdrew, so you'll have to hire an attorney. I don't need an attorney. You're a lawyer? Nope. You want to talk to me about a bond with me? What do you want to tell me? About what? Bond? Don't really give a fuck, to be honest with you. That's going to cost you 30 days in the county jail for contempt. Milton acabou cometendo um grande erro ao declarar que não precisava de um advogado. Quando o juiz perguntou sobre a fiança, ele aparentemente não entendeu e o caos se instalou. He just swore at the judge. Can I give you a piece of advice? What? You can either make life easy or you can make life hard. I already ruined my life. That's 60. You want to go for 90? That's 90. That's 306. At McDonald's? Now I got here. I fuck. Stop! Milton Watts recebeu uma sentença de 30 dias por desacato por xingar o juiz. No entanto, ele ignorou as consequências e continuou xingando e ficando mais agitado, o que aumentou sua sentença. How many days you want to give me now? Are you still counting, bitch? Yeah, I'm at about a year right now in contempt, so. He's got mental problems. He's not on medication. Ma'am, I don't care. I don't give a Stop! That's stupid. Melvin, stop. Stop it. You're not even getting in trouble. Melvin, listen. You're going. tell me. No, just let him do Listen, whatever he wants to do. Melanie. You don't want to listen. A família de Milton tentou intervir para que ele parasse com os palavrões. No final, a sentença de desacato foi reduzida para 90 dias. Milton usou palavrões no tribunal. E quando você ataca as qualificações e a integridade de um juiz? Este é Darrell Brooks, de 40 anos, que avançou com um carro SUV vermelho durante um desfile de Natal em Waukesha, Wisconsin. Em 21 de novembro de 2021, ele agrediu sua ex-namorada e consumiu entorpecente enquanto fugia do local. Sob efeito da droga, Darrell não parou quando se deparou com as pessoas do desfile de Natal, resultando no óbito de 6 pessoas. Pelo menos outras 60 pessoas ficaram feridas. Após ser preso e levado ao tribunal, Darrell optou por se defender e repetidamente chegou perto de perder o controle. De fato, o juiz o expulsou do tribunal várias vezes durante o processo do julgamento. Em um desses incidentes, em 21 de outubro de 2022, ele foi repreendido pela juíza Jennifer Dorrow, do condado de Waukesha, por intimidar a última testemunha do dia. Call yourself a judge as much as bias you could put up in here. Don't even tell the jury the truth. Got no integrity whatsoever. None. None. Darrell acabou questionando a capacidade da juíza Jennifer de conduzir os trabalhos do tribunal e também da sua integridade, mas isso estava longe do que a juíza era capaz de fazer. Our position would be, Your Honor, that we will not be responsible in any fashion for producing Miss Woods. Mr. Brooks talks to her on a daily basis. If he wants her here, he can produce her on Monday. Yeah, they ain't got to worry about that. So I just wanted to know, because I know a subpoena form was filled out. If I want her to be here, she gonna be here. I agree with So the just state that know that. She could certainly appear. It ain't even got to be no arrangement. All I got to say is come. She gonna come. That simple. Mr. Brooks, do you intend to call her as a witness? Because I'm directing you to have her here at 9 a.m. We said all that at the beginning, man. Like, I don't even want to be in here that much longer. Just do what you got to do so I can get up out of here. I'm tired of being in the courtroom that has no integrity.
whatsoever. How can you even call yourself a Mr. judge? Brooks, I need to make a record of some I need to things. make a record too. You don't When need am to- I gonna get the chance to do that? All right, I need to make a record. He's being removed to the other courtroom. He is yelling at me. He's not going to let me make a statement or make the record that I need to make. I'm finna He leave hasn't anyway, sat so down what do it for matter? You the can better hold me part in of 2 contempt hours. all you want. You can hold me in contempt all you want. I'm not holding all you in gotta do is tell me contempt. if it's criminal or civil, so I can hit All right. you with you. I need to with clear what you the know is courtroom because coming. I do need I'm to gonna make- give you what you know is coming. I need him to go to the If other it's civil- courtroom because I do need to put some if things on it's the civil, record. The record should Where's the reflect contract between you that and I? Mr. Brooks If it's is criminal, yelling at me. what is the crime? He is. Who makes the claim? And what He is is. I will make the record when we get back. I will step off, but Mr. Brooks, you're being It ain't taken no to Mr. the it next ain't no Mr. courtroom. Brooks. Don't try to address me Thank like you. that, like we cool. You don't have no integrity. How can you even call yourself a judge? Making tacit agreements, being biased, judicial misconduct, trying to steal somebody's... Mas o próximo caso ilustrará um ataque verbal tão desafiador quanto esse. Esse é Bryce Rhodes, de 32 anos, de Louisville, Kentucky, que dizimou a vida de 2 irmãos adolescentes após eles testemunharem Rhodes matando o outro homem. Nos 8 anos seguintes, Bryce ficou conhecido por seus surtos bizarros no tribunal. Seu caso se arrastou por tanto tempo porque ele tinha o hábito de trocar de inúmeros advogados com quem se recusava a trabalhar ou que os ameaçava. Em novembro de 2018, ao comparecer perante o juiz do Tribunal de Circuito de Jefferson, Charles Cunningham, Bryce provocou a família das vítimas, sorrindo para eles de forma provocativa. Quando o juiz intervém, ele faz algo inesperado. Jefferson County. But then another part of it is, if we have a concern, what's the alternative? Because pros and the cons. Ma'am, stop it. Look at me, ma'am. He keeps turning. He keeps turning. Ma'am, I told you once before. Let me please help you understand. You can't just talk out like that, okay? If you can't handle him looking at you respectfully, all I can tell you to do is don't be in my courtroom. You understand that? Yes. All right, Mr. Rhodes, you're smiling. I don't know why you're smiling. Because I can. Well, because I can. It's not a crime to smile. It's not a crime. Continue what you were saying. But it doesn't help you, all right, to irritate people. All right. And you have a lot at stake in this case. It's not a crime to smile, is it? I didn't say you were committing a Okay crime. then. I'm saying you're not Continue what you were helping saying. yourself. Continue what you were saying. I'm allowed to smile. I would suggest All right. you do what helps Okay. you, not what hurts you. Okay. That's do what I all. want to do. Well, Let's do get what that you want to understood. do. That's fine. Let's get that understood. I'm sorry. Let's get that understood. Well, you've made All that right. abundantly Continue what you clear. were saying about the motions. Um ano depois, ao comparecer novamente diante do juiz Cunningham, Bryce Rhodes tinha algo a dizer quando sentiu que seu pedido de arquivamento do caso e substituição de advogados não iriam mais funcionar. Job is to do your job, not to worry about me. That's what I'm saying. Well, I worry about me. You worry about your 2 Louisville homicide detectives, Mr. Tonelli and Mr. Griffin, both fabricated testimony and evidence. They committed perjury. You're not trying to give me a fair chance, effective counsel. Well, who do you think I should It's give you as a okay. lawyer? I'll write the Bar Association and the ACLU. You worry about your self. You're going to find out, though. You're going to find out real quick. Em 2020, outro encontro desagradável ocorreu depois que Rhodes acusou o juiz de demonstrar favoritismo em relação à acusação. And it's my right to speak what I need to speak on. I don't know if y'all got some type of sexual relationship going on or what y'all got going on, but I'm definitely going to speak my mind. Detective Tonelli and I have no sexual relationship. Now I'm talking about you and a prosecutor over there, sir. You denied all my motions. Every motion I filed, you didn't deny it. I'm pretty sure I've denied the vast Every majority motion I of pro filed? se motions that have ever Are you been some filed. type of racist? Or y'all got some type of sexual relationship going on? Which one is it? Or are you just wrong in everything that you've made a motion for? Are you a secret Ku Klux Klan member? No, sir, I'm Is that not. what you really are? Nope. Okay.
I'm not. But like I said, the higher courts, they'll deal with it when time comes necessary. Ele foi culpado de assassinar Jones, Gordon e Ordway em 2016, uma acusação de adulteração de provas físicas e 2 acusações de abuso de cadáver. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional em dezembro de 2023. Está curtindo nossas histórias sobre crimes e suas repercussões nos tribunais? Inscreva-se no Crime e Sentença e ative o sininho para não perder nenhum novo episódio.